Amados, nós vamos ao texto do Salmo de número 139, mais uma vez, e terminando assim o estudo desse Salmo e a importância dele no pastoreio da nossa vida. E diz assim a Escritura no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as tuas trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez diante desse texto que já nos ensinou tantas coisas a respeito do Senhor e do nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, o Senhor que é um Deus que conhece todas as coisas, como diz a palavra, que vai adiante de nós, que está em todo lugar, guia os nossos caminhos. Hoje veremos que a tua palavra diz que o Senhor é um Deus potente, poderoso, acima de todo poder e consequentemente soberano. Venha com a tua bondade, com o teu Espírito, dá-nos entendimento da tua palavra e fortalecer-nos, ó Pai, para que vivamos com vigor e alegria a vida como servos do Senhor diante desse Deus maravilhoso e poderoso. Faça a tua obra no nosso coração, Pai. Nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para honrá-lo, cultuá-lo, mas nós estamos aqui para ser pastoreados pelo Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, como a palavra diz. Ó Deus, e nós estamos aqui com expectativa, e a expectativa é da tua abundante graça sobre nós. Faça essa obra por amor a ti e por misericórdia para conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, tem sido para mim um grande privilégio poder
estudar esse texto com vocês. O que nós vimos até agora nos estudos que fizemos no Salmo 139, de uma maneira extremamente sucinta, é um salmo que nos revela quem Deus é em relação a nós. Quando eu olho para Deus, quem é esse Deus? O salmista, ele está falando exatamente a respeito disso. E ele destaca perfeições de Deus. Ele aponta para Deus e depois olha para ele mesmo e diz: diante desse Deus, eu tenho esse comportamento porque Ele me pastoreia. A primeira coisa que o texto nos mostrou é que Deus nos conhece completamente. Nós, por mais tenhamos necessidade de orar e compartilhar, até mesmo quando, antes de começarmos, Deus já sabe exatamente qual é a nossa realidade. Nada na nossa vida é superficial diante de Deus. Nós, às vezes, somos superficiais com Deus, mas Ele jamais é conosco. Ele é um Deus que conhece os nossos mais profundos pensamentos, e até as palavras que nunca chegamos a dizer, Ele já sabe. Esse conhecimento, ele não é um conhecimento frio, daquele que simplesmente observa, mas o Deus é um Deus que nos conhece pessoalmente, intimamente. Ele é cuidadoso para conosco. É aquele amigo próximo, só que é mais do que amigo. É aquele Senhor que quer e é nosso amigo, e mais do que isso, Ele é nosso Salvador. Esse conhecimento não é algo que me dá possibilidades, mas convicções e alegria na presença de Deus. O salmista diz que nós somos totalmente sondados. Ele não está dizendo: olha, Deus conhece alguma coisa, Ele conhece todas as coisas. É um Deus que, ainda assim, conhecendo quem nós somos, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com a nossa ausência de fé em alguns momentos, Ele é um Deus que nos ama. Ele resolveu nos amar. E essa atitude de Deus, e essa realidade da essência de Deus, ela gera em nós temor. Nós tememos a Deus, trememos diante dEle, porque Ele é maravilhoso demais. Mas o temor também tem a ideia de: eu me prostro diante dEle. Eu tenho pecado escondido na minha vida, mas eu tenho um consolo profundo, porque nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma injustiça passa despercebida de Deus. A segunda coisa que nós vimos no texto é que o Salmo nos mostra esse Deus que tudo conhece, mas é mais do que isso. Ele também está junto de nós, porque Ele é um Deus que está em todo lugar, em todo tempo. Ele é um Deus onipresente. Não há lugar alto demais, profundo demais, distante demais, escuro demais, onde Ele não esteja. E o texto diz que onde existe a escuridão, para Deus essa escuridão não é nada, porque luz e trevas para Ele é a mesma coisa, mas Ele é que traz a luz. Sua presença não é apenas vigilância, pois o é, mas é um cuidado enquanto Ele está presente ao nosso redor. Ele guia, diz a Escritura, com a sua mão. E mais do que nos direcionar, o texto diz que Deus, com essa presença, Ele nos sustenta com todo o seu poder, com todo o seu amor. Ele nos protege. O salmista diz: Ele me sustenta. Naquelas transições difíceis, nas crises silenciosas e nos momentos de escuridão, Deus está presente e não ausente. Para Ele, tudo é conhecido, Ele está em todo lugar, e Ele faz isso amorosamente. Diante disso, o Salmo agora nos conduz a avançar. Esse Deus que nos conhece, que está conosco, também é um Deus que tem poder
e age. Ele não simplesmente é um Deus todo-poderoso que está nos céus e ausente daquilo que Ele criou. Não, Ele não é só um Deus transcendente, Ele o é. Ele não depende de nada para ser quem Ele é. Mas Ele, no seu amor e na sua bondade, Ele vem até nós, Ele intervém na nossa história, Ele muda as circunstâncias, Ele transforma o nosso coração, Ele nos salva e Ele muda as circunstâncias porque Ele é um Deus poderoso. Ele é tão poderoso que o poder dele está acima de todas as coisas. E é por isso que Ele é soberano. Esse poder de Deus, nós precisamos compreender para que possamos agir como servos diante do Senhor. Esse Deus, como diz o salmista, que sonda. Lembre-se, o primeiro verso, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E no último verso do texto, ele pede a Deus, e ele faz a mesma colocação no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Continua sendo esse Deus, sendo o meu Senhor, e olha dentro de mim, olha os meus pensamentos, olha a minha vida, e me guia pelo caminho eterno, porque de repente eu estou em algum caminho mau, e eu preciso do Senhor. Essas palavras são palavras de alguém que foi convencido. Tão convencido desse Deus, que conhece tudo, que está em todo lugar e que é poderoso, e agora ele chega diante de Deus com confiança. Ele diz: Senhor, entra aqui, continua a tua obra, eu sei que o Senhor é aquele que converte todas as coisas na minha existência. O ser convencido por Deus, amados, creio que é a nossa maior necessidade. Porque nós vivemos num mundo que tenta nos convencer de várias coisas. Por exemplo, a gente vive buscando coisas na nossa vida, relacionamentos, situações, status, poder, alegria produzida pela minha habilidade, e nós vivemos o tempo inteiro, é como se essas coisas fossem grandiosas demais e eu que alcanço. E eu me esqueço desse Deus, esse Deus que traz para mim uma alegria de poder descansar nos seus braços. E a ideia de proteção. É um Deus que Ele pode me proteger de todo mal com os seus anjos, Ele determina e Ele nos protege. É um Deus maravilhoso. E hoje nós terminamos com o texto dizendo que esse Deus, que nós queremos que continue sondando, se existe alguma coisa errada, transforma isso. Ele é um Deus de poder. Quando a palavra fala do poder de Deus, ela diz no verso 13, pois tu formaste o meu interior. Isso aqui é um ato criacional. E mais uma vez, vamos lá para Gênesis capítulo 1, onde o texto diz assim, que existe um plural, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus Trino, por isso está no plural, façamos. E agora o salmista, ele pega essa verdade, ele acredita nessa verdade, ele depende dessa verdade, ele diz diante de Deus, eu sei do seu poder, ele foi demonstrado na minha vida, quando o Senhor me fez existir. Ele aponta para trás, mas ele aponta para essa realidade que vemos hoje. Eu não sei quanto a vocês, mas eu admiro demais, e eu fico imaginando uma criança gerada, depois de 9 meses, ela é totalmente completa, já cresceu o suficiente para vir ao mundo. E às vezes acontecem algumas coisas que não estão previstas, e ali no 7º mês, a criança vem. Minha esposa é de 7 meses, conheço muita gente assim. São situações tão diferentes, mas Deus sabe de cada célula que existe no nosso corpo, porque Ele acompanha tudo isso.
Ele sabe, é Ele que coloca o Espírito dele em nós. Não são nossos pais. Isso é algo de Deus, é Ele que dá o ruá, o Espírito sobre a nossa vida quando somos gerados. E o texto diz, eu reconheço, porque tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe, maravilhosamente perfeito. E aí ele diz, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não foi uma coisa qualquer. Essa formação foi direcionada pelo Senhor para ser o que é no final. Até mesmo aqueles que não são diante dos nossos olhos perfeitos, nascem como Deus tinha propósito naquela vida, e Ele faz todas as coisas para ser honrado e glorificado. E Ele diz, as suas obras, Senhor, elas são admiráveis. E a conclusão é, a minha alma o sabe muito bem. Às vezes nós tratamos a respeito desse assunto, mas nós não pensamos o significado de cada uma dessas informações que o texto traz. O salmista aqui, ele está se voltando para o ventre materno, feminino, para tornar esse ponto algo pessoal. Ele pega o exemplo para demonstrar o poder de Deus, e agora olha para ele. O salmista faz isso, e a mesma coisa devemos fazer. O que ele coloca do verso 13 ao 16? Ele diz, eu dependo de Deus, e ele acompanha toda a formação de uma criança que para ele é invisível, e que se desenvolve dentro de sua mãe. Para nós é invisível, não conseguimos ver, a não ser a barriguinha que cresce. Nossa irmã está gerando o terceiro filho dela, já tem 2 lindas. Uau, daqui a um pouquinho você vai ver a carinha desse bebê. Quando a gente olha para aquelas coisas que nós temos, por exemplo, as tecnologias, o desenvolvimento das ciências, a gente precisa dar graças a Deus para os avanços da ciência. Hoje nós sabemos muito mais sobre o desenvolvimento de um bebê do que alguns anos atrás. Eu me lembro daquele período, e aí já vai um bom tempo, quando a nossa primeira filha nasceu, a Thaís, como as coisas aconteciam. E antes, um pouco mais atrás, não tinha aquele negócio de, vai ser uma criança do sexo feminino ou do sexo masculino, vai ser uma menina ou vai ser um menino. A gente preparava e a cor era neutra. Mas hoje a gente tem chá revelação, não é verdade? E cada vez eles estão botando mais coisa nesse chá revelação. E a melhor revelação é aquela da esposa com o marido, deles com seus avós, com seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é que todo esse desenvolvimento traz para nós um entendimento ainda maior do Deus que nós temos e que acompanha tudo isso. Há um tempo atrás eu vi algo que me espantei, uma criança recebendo uma intervenção cirúrgica dentro do ventre da sua mãe. Gente, que loucura! Nós temos hoje alguns ultrassons, é como se estivesse tirando a foto, e faz imagem 3D. Uau! E cada vez isso mostra mais ainda Deus, o poder de Deus, a perfeição de Deus e a glória de Deus. Nós temos que imaginar o mistério, o assombro para alguém no Antigo Testamento. Naquela época em que esse texto foi produzido, orientado pelo Espírito. Imagina naquela época. São expressões muito fortes. Ele diz, formaste o meu interior. Verso 13, teceste no ventre de minha mãe. Depois no verso 14 de modo terrível e maravilhoso, eu fui formado. E ele continua, meus ossos não te foram encobertos. Fui feito, verso 15, em secreto.
E aí a mulher descobre, estou grávida, mas Deus já viu tudo. E aí no verso de número 16 diz, eu fui entretecido nas profundezas da terra do evento, e viram os teus olhos a minha substância ainda informe. Deus é aquele que forma o interior, e que me conhece até mesmo quando eu estava sendo formado. E Ele continua sendo esse Deus que com poder, que me levou a existir, é um Deus que com poder me faz continuar existindo. Eu e você só estamos vivos porque Deus está nos sustentando. Nós só vivemos e somos protegidos poderosamente no mundo absurdo e pecador, no meio de quem nós vivemos. Ali Ele me protege a você silenciosamente. E muitas dessas proteções nós nem vemos. Quantas pessoas estão ao nosso redor que são maldosas, ruins. E a gente diz, não briga no trânsito. Calma, é um lugar que gera muita tensão. Eu já ouvi isso da minha mulher. Já pensou se o indivíduo desse está raivoso, cheio de ira, e arranca um revólver? Eu já vi isso acontecer comigo no trânsito. E poderosamente Deus protegeu tudo. E quantos a gente nem vê e poderia ser um potencial para tirar a nossa existência. Esse Deus é um Deus que tece. É um Deus que acompanha cada etapa do nosso desenvolvimento. No verso 16 ele diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ei, Deus cuidou de cada detalhe e Ele tem previsto tudo aquilo. E Ele escreveu no livro. A ideia aqui é simbólica, mas Ele conhece cada um dos detalhes que Ele preveu na sua soberania, no seu agir soberano, usando a sua vontade soberana, o seu conhecimento soberano. E Ele escreve toda a minha existência, nada é por acaso. E Ele diz, cada um deles escritos. Mas não é só escrito, Ele diz, e determinado. Ele decreta. Ele faz acontecer na minha vida o que Ele tem proposto. Ufa. Eu faço ufa porque eu vivo na expectativa do agora mesmo, do amanhã. Deus me dá a certeza que Ele tem convicção de cada momento, agora mesmo e amanhã, porque tudo é determinado por Ele. Então, Ele não está falando, o Senhor simplesmente me conhece, com o seu poder me fez existir. O Senhor é um Deus que cuida dos meus dias, Ele sabe tudo, e Ele faz acontecer aquilo que está pré-determinado. E Ele diz, e sabe quando Ele definiu tudo? Eu ainda nem não existia. Só o Deus poderoso poderia fazer isso, irmãos. Antes de nós nascermos, Deus conhecia cada um dos nossos dias. O mesmo salmista Davi que escreve esse texto. Em outros textos de Salmos, a gente já estudou aqui. Ele olha para o alto e diz, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E logo depois ele diz, não, o Senhor está. E aqui nesse texto ele não fala de dúvidas que o coração humano pode gerar diante de momentos difíceis. Ele fala de uma certeza baseada não na capacidade do homem de se manter em fé, mas na capacidade de Deus de nos dar a perseverança na fé. Isso é ato de Deus. E Ele faz isso porque Ele é poderoso.
Nada na minha vida e na vida sua tem a ver com um acidente. Nossa vida não é um acidente. Nossa vida não é um acaso. Nossa vida está prevista por Deus e diante dos olhos dele não existe nenhum erro. Paulo, ao falar da vontade de Deus, ele diz que ela é boa, perfeita e agradável. E o salmista diz, ele faz tudo isso acontecer. Quantas coisas ocorrem na nossa vida e realmente causam muita dificuldade, muita dor, mas uma coisa eu não consigo entender, mas Deus sim, aquilo tem um propósito, de alguma forma vai te levar a experimentar coisas com Deus, com os outros. Deus vai te usar em situações. Eu lembro de uma tia minha que faleceu de câncer, e ela era uma evangelista verdadeira, uma mulher que proclamava o evangelho, ela tinha prazer, a vida dela era isso, ela cortava cabelo, e ela vivia para ter contato com as pessoas e falar de Jesus. E um dia ela disse para mim assim, antes de morrer, Deus me deu essa doença, me permitiu experimentar isso. Eu disse, como é que a senhora está com isso no coração? Ela disse, quero que você entenda o seguinte, eu sei o que Deus quer. E ela diz que aquele tempo de enfermidade foi diferente do tempo em que ela tinha vigor. No tempo em que ela tinha vigor, ela ia para as pessoas pregar o evangelho. No tempo da enfermidade, ela tinha tantas amizades e era tão conhecida pelas pessoas pelo seu amor, carinho, desenvoltura, que as pessoas iam até ela para que ela falasse de Jesus. E ela disse, eu falei tanto, que o tempo que eu preguei o evangelho na cama, e as pessoas foram muito maiores do que aquelas quando eu tinha saúde. Deus tem propósito nisso. Uau! O apóstolo Paulo sofreu todas aquelas marcas da dor, da angústia de uma pancada levada por uma pedra que veio sobre ele, de um chicote que veio nas suas costas, de um cuspir no seu rosto. Esse é um ato que é muito comum do judaísmo contra aqueles que não vivem o judaísmo. Eles cospem, demonstrando horror. Você é para lá. Jesus sofreu isso. Eu fico imaginando quando ele andava naquela rua com aquela cruz todo machucado, esse comportamento dessas pessoas. Mas o que Jesus fez cumpriu um propósito que não tem outro maior, por amor a mim e a você. E porque ele veio, foi determinado ser ele o Redentor. E o autor de Atos, que é Lucas, no capítulo 2, ele veio e sofreu como havia sido, diz ele, pré-determinado por Deus. Depois do sermão de Atos 2, do Pentecostes, ele diz isso. Tudo que aconteceu com Jesus já estava pré-determinado. E aquilo teve um propósito. A minha e a sua salvação. Saber que esse Deus é assim, queridos, dá para nós uma sensação de alegria. Opa, Deus está presente, mas é mais do que isso. Deus é poderoso. E Ele faz acontecer o seu propósito na minha vida. A segunda coisa que o texto nos mostra aqui, que esse Deus é poderoso para dirigir detalhes da minha história. No verso 17 e 18 ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Agora ele não está falando do pensamento do homem, mas do pensamento de Deus. E aí ele diz, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo ainda estou contigo. É como se ele dissesse, olha,
O que o Senhor pensou e que levou o Senhor a agir com poder é algo tão grandioso e tão cheio de detalhes e coordenado, que se alguém pudesse colocar no papel tudo aquilo que Deus disse, não daria para ser um número de páginas, como cada uma, como se fosse um grão de areia do mundo onde nós estamos. Uau! Ele contempla os pensamentos de Deus. O texto está dizendo, o Senhor conhece os meus. E agora é como se Deus abrisse os olhos de Davi e disse, olha, esse sou eu. Olha os meus pensamentos. Ele diz, opa, é cada detalhe? Um dia eu estava voltando para casa, depois do meu dia de trabalho, e eu aconselhei até mais tarde, era quase 10 horas da noite. E voltando para casa, eu vi um carro de uma pessoa da igreja. E eu parei, estava lá o capuzão levantado, né? Uma irmã pequena, e o carro dela estava ali. Parei, logo depois, ele disse, já chamei meu mecânico. Eu disse, que bom. Ela disse, mas pastor, o senhor chegou na hora. Eu falei, por quê? Ela disse, porque eu estava com medo aqui na rua parada, sozinha. Eu estava quase entrando em angústia aqui. E o senhor chegou, parece que tem alguém mais comigo. Passou um tempo, o mecânico chegou. Ela diz, Deus providenciou o Senhor para passar aqui nessa hora. Eu falei, gente, mas 10 horas da noite, é quase 10 horas da noite. Deus ligou a minha história e a história dela. Aqueles detalhes. E ligou na história daquele mecânico, porque ele vai ganhar um dinheirinho, que de repente ele pensou, hoje não tem mais. E ele só foi certamente porque ele é um profissional e ele vive daquilo. E isso implica na vida dele, porque a família dele vai receber esses benefícios. E isso implica, e cada uma dessas implicações e desses propósitos, que envolve um tecer maravilhoso da história do mundo onde nós fazemos parte, pequenininhos, diz Davi, os seus pensamentos. Os pensamentos são numerosos como grãos de areia, são preciosos, são constantes. Então eu tenho que entender que a história ela é conduzida não por mim, mas por um Deus poderoso e que vai fazer acontecer como Ele quer. Ele é um Deus que abre os olhos do salmista e Ele acorda. E ele admira o poder de criar e reconhece o impacto pessoal em sua vida, quando Deus diz, e ainda estou contigo, no finalzinho do verso 18. Apesar de ter todas essas coisas, seus pensamentos serem definidos como tantos, como os grãos de areia, a gente nem pode imaginar, mas apesar disso tudo ser grandioso demais, a relação do Senhor comigo, ela é íntima. Ela é pessoal. Deus tem interesse na minha vida, nos meus problemas. Ele é um Deus que conhece as minhas necessidades, porque foi Ele que determinou cada uma das coisas que ocorrem. Ainda não chegou na boca minha em oração para pedir a Deus diante de uma necessidade que eu tenho. Deus já está plenamente convicto disso, e Ele estará pronto, porque Ele está perto, Ele está presente constantemente, e os pensamentos de Deus são preciosos para mim. E o salmista olha tudo isso e diz, nossa, Ele me conhece, e está comigo, ainda estás comigo. Os problemas, eles têm uma tendência, sejam eles quais forem, principalmente, nunca vem uma coisa só, é um somatório. Eles têm a tendência de esvaziar o nosso coração de outro sentimento, a não ser o de dor. Às vezes de autopiedade, às vezes de indignação,
Aí, sei lá, são sentimentos. E eu acabo perdendo o sentimento mais importante que encobre tudo isso. A certeza de que Deus está comigo. E esse Deus não só está comigo, Ele está cuidando de mim. Com o seu poder. Oh Deus, me permita sempre lembrar disso. Creio que é a oração que nós temos que fazer. Não permita que situação alguma eu tente fugir da tua presença. Porque eu não vou fugir, o Senhor está em todo lugar. Mas mais do que isso, constantemente o Senhor está cuidando de mim. Todos os dias da história de Davi, todos os dias da história de cada um de nós, são permeados pelo cuidado e pela direção de Deus. Por isso, o salmista louva a Deus. E por isso, isso reflete nas atitudes desse salmista. Porque sabe que as atitudes de Deus para com ele são poderosas. As atitudes de Deus para com ele são salvadoras. E vai fazer todo um diferencial em cada momento da minha existência ao longo da nossa história. Isso é bom. Eu preciso saber disso. E eu preciso ficar confortável nos braços do protetor. A Escritura faz uma semelhança que é interessante, mas ela jamais pode retratar isso. Quando diz que o papel da mulher é ser submissa e andar com seu marido, mas quando fala do marido, fala: marido, você tem que amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Deu por ela a sua vida e a protege com a sua própria existência. A ideia ali do marido é de Cristo que cuida e protege e põe no colo. E a esposa, quando tem um marido que age desse jeito, o que ela sente? Ela sente alívio. Eu tenho alguém que cuida de mim, que pensa nas minhas necessidades e trata cada uma delas. Que bom, irmão. Espero que seja maravilhosamente assim. Porque é isso que Deus quer que nós sejamos, maridos. Porque é assim que Deus é. Os maridos são imperfeitos, eles erram. E de vez em quando a esposa fica frustrada. Mas o exemplo continua sendo Deus. O cuidado dele foi um cuidado até a morte. Terceira coisa dessa ação poderosa de Deus. Esse Deus que é poderoso, é um Deus poderoso também contra os perversos. É Ele, o Deus da história, que julga os atos dos homens. Os homens são condenados por causa dos seus atos e dos seus pecados. Mesmo que Deus esteja permitindo isso, eu sou quem age. Fui eu que pensei e tomei ação. No verso 19 diz: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Ele diz: Senhor, eu queria muito que o Senhor tirasse todo esse povão ruim de perto de mim. Eu queria que o Senhor acabasse com eles. E aí ele diz: vai para lá, vocês que são homens violentos, não quero viver na intimidade de vocês. O homem violento, ele é detido por Deus. Por Deus. E ele diz no verso 20, eles se rebelam contra o Senhor. Esses homens não têm temor do Senhor, e mais do que isso, eles ativamente rebelam contra o Senhor. Eles falam coisas ruins. Eles espalham coisas ruins. Eles destilam coisas ruins. Eles contaminam as mentes, os corações e as vidas das pessoas com as coisas ruins. Nós vivemos num mundo onde tem todas essas coisas ruins, porque os homens são maus. E nós somos homens.
A diferença é que quando Deus age no nosso coração, Ele implanta a vida. Ele põe o seu Espírito que a cada momento, agindo dentro de nós, Ele nos direciona e Ele nos disciplina para aprendermos, e Ele retém a nossa mão quando vamos fazer algo mal. Ele retém a nossa boca quando vamos dizer algo mal. Ele retém o nosso ouvido de ficar ouvindo porcarias que são coisas más. Ele detém os nossos olhos para que voltemos para o outro lugar e não olhemos as coisas más e nos acostumemos com elas como nós temos nos acostumado. Nós vivemos num mundo tão mal que nós acostumamos e achamos normal. Ontem eu vi uma coisa aqui na internet, um rapaz que matou uma moça, eu não me lembro quantas facadas ele deu nela. Me lembro sim, 104 facadas. A colega dele, adolescente, ele deu 104 facadas nessa menina. Já imaginou? Ele começou e ela sofreu, e ela, a maioria nos braços e tudo, dando a ideia de que ela estava se protegendo. Mas depois ele a apunhalou em corpo. Eu fico imaginando, ele, ao fazer isso, ele foi vendo ela se angustiar. Ele foi vendo ela, o pulmão, perdendo a força, sendo preenchido e sofrendo aquelas dores. E ele, 104 vezes. E a gente fala, uau! Aí eu vi o terror. Mas existem tantos outros terrores que matam pessoas por aí. Terrores emocionais, terrores em nome de Deus, coisas ruins que são feitas e que promovem frutos terríveis na vida de pessoas, em nome de Deus. Homens ruins. Ele diz, Senhor, eu odeio essas pessoas, eu não gosto dessas pessoas, eu não tenho afinidade. Eu os detesto com ódio, porque são inimigos de fato. E ele está falando aquilo que acontece porque essas pessoas, na verdade, ao fazerem a coisa má, elas estão se rebelando contra Deus. Antes de fazer à pessoa e ao próximo, é a Deus que elas estão fazendo algo ruim. Lembra do filho pródigo? Ele reconhece todo o mal que produziu contra o seu pai, as tristezas, pediu a herança antes da hora, como se ele quisesse que o pai morresse. Foi embora, desprezou tudo, depois perdeu tudo. E aí a mente dele foi renovada de alguma forma, e ele diz, eu vou chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei contra ti e contra os homens. Quando o salmista contempla a grandeza e a santidade de Deus, ele não fica neutro diante do mal. Uma das tristezas que tenho é que a igreja cristã, em toda a história, ela foi uma voz importante. A igreja somos eu e você, o somatório daqueles que creem em Cristo. E a igreja sempre foi aquela que diz, epa, não, nós somos contra e nós vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Nós vamos votar contra e vamos pedir para as pessoas, entendendo segundo Deus, também fazerem isso, se eles legislam, se eles são aqueles que são o poder, que andam armados porque são policiais para produzir paz. Eu vejo a coisa má e eu digo, é mal. O salmista diz, Deus é aquele que as pessoas fazem as coisas contra Ele. E eu digo, eu detesto essas pessoas e eu vou contra ela. É dando a ideia de que eu não me acostumo com essas coisas. Eu não deixo falar, mas todo mundo faz isso. Já ouviu isso alguma vez? Você aponta para o erro de alguém e ele diz, não, todo mundo faz isso. Antes de mim, as pessoas fizeram. Hoje fazem, amanhã vão fazer. As pessoas são ruins. O salmista diz, estão fazendo isso contra o Senhor. E eu detesto isso.
A igreja, o povo de Deus, que conhece o poder de Deus, a santidade de Deus, toda a perfeição de Deus, é uma aglomerado, é um conjunto de irmãos que odeiam essas coisas ruins e se manifesta. Nós temos uma igreja omissa, uma igreja que vê as coisas acontecendo e diz: vamos orar, não tem nada para fazer. A Escritura diz que nós temos que orar, mas nós temos que falar daquilo que Deus nos ensinou. Isso é proclamar a palavra de Deus também. Queridos, eu fico imaginando como é perigoso alguém ser inimigo de um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, é onipresente, está em todo lugar, e é poderoso, onipotente. Eu fico imaginando, as pessoas são loucas, né? Porque quem julga cada um é Deus. E Deus, Ele vai julgar mesmo. A Escritura diz que quando Cristo voltar, vai ter o grande julgamento, e aqueles que são do Senhor vão para o gozo eterno na presença do Senhor no céu, na vida que Deus tem reservado para eles. E aqueles que são ruins, maus, e que os seus corações produziram destruição, e fizeram deles aqueles que se rebelam contra Deus e a sua santidade, estes que não têm os seus corações rendidos ao Senhor, transformados e salvos pelo seu poder, esses vão para o lago de fogo, eles vão morrer eternamente, eles vão existir como se estivessem sem vida, porque essa morte eterna significa a ausência de Deus. E eu fico pensando, será que essas pessoas não têm entendimento do perigo que elas estão correndo da mão do Deus justo, que na hora certa vai aplicar a disciplina? A grande verdade é, eu preciso ser instrumento nas mãos de Deus, para levar uma verdade que arranca esses homens maus do mundo, e trazem essas pessoas para a vida. Tem alguns momentos que a gente vê algumas pessoas fazendo isso de forma abusada, atingindo a vida de tantas pessoas por interesses pessoais, pelas suas ideias e ideologias. Aquela pessoa ruim, e eu começo, já estou orando um tempo aquela pessoa, e eu chego a um ponto e digo assim: Senhor, arranca esse indivíduo do meio que ele está trazendo muito prejuízo para todos. A Escritura diz que nós temos que orar, porque aquele indivíduo só vai agir diferente como um homem pecador que ele é, se ele for convertido e transformado por Deus. Lembre-se disso. Quais são as aplicações práticas disso tudo? Primeira coisa, pense no valor da vida. Se Deus teceu cada ser humano no ventre, toda a vida humana tem valor, tem dignidade e tem propósito. Você e aquela pessoa que você convive com ela, aquela pessoa que você vê na rua, aquela pessoa que você vê bem no casamento, com os filhos, na alegria e na fidelidade no seu trabalho, beleza, mas aquela pessoa que é desvalida, sem condição, aquela pessoa tem valor, ela foi também tecida no ventre da sua mãe, igual você e a mim, ela tem que ser tratada com dignidade, porque aquela vida tem propósito nas mãos de Deus. E isso confronta coisas sérias, por exemplo, o aborto. O que o salmista está dizendo, Deus conhece tudo isso, e Ele faz isso ser vida existente, e as pessoas querem matar essa vida, e isso confronta o aborto, isso confronta a violência, que está cada vez maior. No ranking, o nosso país está entre os 10 países mais violentos do mundo.
O desprezo pela vida do outro é alguma coisa que o ato de Deus criar poderosamente faz as pessoas terem atitude correta, porque nós vivemos num mundo que despreza a vida do outro, a própria existência do outro. Então, a gente precisa entender o valor da nossa vida e o valor da vida de todas as outras pessoas. Uma das coisas que eu admiro e que eu gosto e que me traz alegria no coração é quando Deus coloca no coração de um casal o desejo de ter um filho. E o que acontece muitas vezes é que eles não têm filhos. E eles dizem, nós podemos ter filhos. Porque Deus dá uma oportunidade. Do mesmo jeito que eu estava vivendo sem pai, no mundo pecador, e Ele me adotou, e me fez filho de Deus, parte da família de Deus, eu vou buscar alguém que está precisando de valor, dignidade, porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu vou cuidar dessa criança. Eu admiro. Admiro porque essa pessoa teve algo que aconteceu no seu coração, e pode ter certeza, foi o Senhor que tocou ali. Outra aplicação é o descanso na providência. É o ato de Deus cuidar de mim, isso é a providência. Todo tempo Ele está cuidando. Se Ele escreveu todos os nossos dias, eu posso descansar mesmo quando eu não entendo, porque é Deus que conduz minha vida. E não é só aquele Deus da boca para fora. E outra coisa, mesmo que eu não entenda, Deus não perdeu o controle. E outra coisa, Deus não é surpreendido pelo que surpreendeu você. Você pode estar, nossa, e Deus diz, é isso aí mesmo, meu filho. Vamos lá, estou com você aí. Lembre e descanse na minha providência. Terceira coisa que eu creio que a gente pode tirar desse Salmo 139 é que existe uma urgência no Evangelho. O mesmo Deus que cria e sustenta é um Deus que salva o pecador e nos usa para levar o Evangelho para que outros sejam poderosamente, como Deus fez conosco, salvar essas pessoas. Olha, eu creio que você deve ter alegria quando você faz o seu trabalho e você tem o retorno disso. Alguém valoriza você, seu trabalho, a sua atividade, você diz, que alegria. A única esperança de pecadores como nós é o sacrifício de Jesus Cristo. E Ele só vai saber disso se eu lembrar que eu sou instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho. Na cruz, o Filho de Deus suportou a ira que nós merecíamos. O Deus onipotente, que tem poder acima de todas as coisas, e é soberano. Ele usou o escândalo da cruz, como diz Paulo, a cruz para alguns é escândalo, mas Ele usou o escândalo da cruz como meio poderoso de nos salvar, porque se Jesus não tivesse morrido ali, eu não estaria aqui, salvo, feliz, tranquilo, esperando cada dia na presença dEle e aguardando a eternidade. Existe uma urgência de vivermos o Evangelho e proclamarmos o Evangelho como igreja. O Deus que pode todas as coisas, pode em Cristo perdoar o pior dos pecadores e transformar a mais devastada pessoa no meio da história. Qual foi a resposta do salmista? Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há dentro de mim algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. Ele está tão consciente de quem Deus é e o que isso significa para ele, que a única coisa que ele pode fazer é, Senhor, eu dependo do Senhor e por favor, trabalha comigo. Se está acontecendo alguma coisa que o Senhor não quer, e tudo,
Se eu estou tendo uma atitude má, como tinha antes da fé, da salvação, da conversão, tira-me dali e agora me coloca no caminho e me empurra no caminho. Essa é a oração de Davi. E nesses versos nós temos a resposta que devemos dar ao único e verdadeiro Deus, que com poder nos salva e nos transforma. Pedir exame é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor sonda, mas eu estou pedindo, sonda mais. O Senhor pode, deve fazer, me ajuda, porque eu dependo do Senhor. Ele não finge ser algo que não é. O salmista, ele está diante de Deus e ele tem medo de trazer o coração à presença, à luz. Não, ele não tem medo, porque ele sabe quem é esse Deus. E é exatamente quando eu não estou vivendo como um cristão, eu estou ofendendo a Deus, mesmo sendo um cristão, é que eu preciso chegar de Deus à semelhança de Davi e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor conhece tudo, o Senhor sonda tudo, o Senhor está em todo lugar, o Senhor é o Deus poderoso, vem aqui, Senhor, cuida de mim, porque está difícil. Eu parece que fui laçado pelo pecado, eu fui laçado pela coisa ruim, pela coisa que não é boa, e se existe isso dentro de mim, Senhor, me tira desse lugar e me coloca de novo na vereda, no caminho da justiça, por amor do nome do Senhor. É o chegar em Deus, reconhecendo tudo isso, para ter a minha vida mais transformada, e a minha vida dedicada a esse Deus que todas essas coisas é. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. São vários verbos que ele está usando, que aponta para uma atitude, que eu preciso de Deus agindo. Eu reconheço isso, e sei que Ele pode fazer isso. Então, Senhor, eu estou aqui humildemente dizendo: por favor, Senhor, faça. Se eu tenho motivações erradas, se eu tenho pecados escondidos, se eu tenho pensamentos pecaminosos, se eu fico me auto-enganando, se eu tenho caminhos que parecem normais, mas são maus, Deus, o Senhor é esse Deus maravilhoso, tenha misericórdia de mim, me sonda e me mostra, e me tira desse lugar, porque eu já sou do Senhor, o Senhor já fez a obra, o Senhor já me deu a fé, eu não estou te honrando, coloca-me de novo no caminho do Senhor. O que Davi está pedindo, ele está pedindo que Deus o corrija. A ideia de correção é aquela ideia de pai com filho mesmo. Algumas dessas correções, irmãos, elas significam disciplina. Às vezes vergonha. Mas se isso for necessário, para que eu viva em santidade, que assim seja. Não basta Deus mostrar o que está errado. O salmista quer ser guiado. Me tira do caminho mau. Me coloca no caminho eterno. Para que eu possa andar em arrependimento e fé. Porque é isso que caracteriza um servo de Deus. Essas palavras, para quem não é um cristão ainda, eu quero que você saiba que Deus conhece a sua história. Se você não entregou o seu coração para Cristo, e viu o quanto você precisa dele, e que sem ele você está morto nos seus delitos e pecados, lembre-se que os pecados que você lembra e que você já esqueceu, Deus sabe. Saiba que nada está escondido. Mas, meu querido, saiba que em Jesus existe perdão. Existe perdão total e definitivo. Deus sabe o pior a seu respeito. Eu quero que você saiba que, ainda assim, esse é um Deus que com o seu Espírito move o coração nosso, coloca princípio de vida ali e convida a mim. Mas é um convite irresistível para que eu creia nele, arrependa dos meus pecados e me renda ao Senhor. Se você nunca fez isso, querido, diante desse Deus maravilhoso, é tempo de você
se prostrar diante de Deus. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja vendo através da internet, ou um dia, quando você for ver esse vídeo, lá no estoque de mensagens. Creia. Para mim e para você que somos crentes, talvez haja áreas da sua vida que você não quer que Deus toque, porque você é soberano em cima daquilo. Aquilo é precioso demais para você. E uma das coisas que tem sido mais usadas contra o cristão é um negócio chamado alegria. As pessoas correm atrás da alegria e para produzir alegria nas suas vidas. E eu quero dizer para você, cristão, a alegria é consequência da sua comunhão, do amor e da providência de Deus na sua vida. A alegria, ela vai para a vida daquele que tem Jesus no seu coração o dia inteiro. A hora que ele acorda, ele já lembrou que está respirando, porque Deus está ali. E ele senta na cama, ou ajoelha do lado da cama e diz: obrigado, Senhor, por esse novo dia. Olha, eu tenho que fazer isso, aquilo. Esteja comigo. E permita que eu viva cada momento para glorificar o nome santo do Senhor. Como isso é maravilhoso. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu tenho que lembrar que cada coisa da minha vida é vivenciada, os meus relacionamentos, as minhas finanças, os meus vícios, os meus ressentimentos, os meus pecados. Todas essas coisas Deus também trata, e eu como crente preciso ficar diante de Deus continuamente dizendo: Senhor, continua me sondando e vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Tanto o incrédulo quanto o crente, ele precisa abrir o coração. Fale com Deus sobre as suas dúvidas, se elas existem. Confesse as suas dores, os seus lutos. Entregue os seus medos ao Senhor, porque Ele é verdadeiro e poderoso. Ele quer e faz o bem, e peça que Ele o coloque de novo no caminho eterno. Deus é onisciente, como nós vimos. Ele sabe tudo e conhece tudo profundamente. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, em todas as circunstâncias, e nunca você vai estar só. Deus é um Deus poderoso, que nos criou, que nos sustenta, que julgará o mundo e pode salvar o homem do pecado para a vida eterna. Deus é o Deus que conhece você. Ele está com você e Ele pode salvar você. Que a nossa resposta a esse Salmo 139 seja idêntica a de Davi. Sonda-me, ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Ó Santo Deus, a Tua palavra é tão bela, e os detalhes dela são tão importantes para a nossa vida, em especial a nossa vida com o Senhor. Porque é a partir da nossa comunhão contigo que todas as coisas acontecem. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor, a semelhança de Davi, abra os seus olhos para que ele contemple a plenitude do Senhor, o cuidado e o amor do Senhor, para que possamos compreender que o Senhor é um Deus que resgata e que mantém a nossa vida na Tua presença eternamente. Ó Deus, nos dê essa convicção para que possamos viver em paz e para que possamos preocupar com aqueles que não têm essa paz. E habilita a Tua igreja a amar as pessoas como Cristo amou, pecadoras como são, e que possamos olhar para elas como necessitadas do principal alimento da existência humana, o Teu Evangelho. Derrama graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.